Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Com grande alegria de mais uma vez estar aqui com vocês para trazer a palavra. Eu quero já agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a liderança, aos pastores, agradecer a toda a igreja. E vamos abrir aqui em Jó 39:11. Jó 39, versículo 11. Vou ler com vocês, diz assim: você vai confiar nele por causa da grande força que ele tem, ou deixará o seu trabalho por conta dele? Podeis assentar? O tema da campanha deste mês é Descansa no Senhor. E o versículo que está proposto para todo este mês é: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. No meio do nosso dia a dia, de tanta correria, de tanta preocupação, o que mais se ouve hoje em dia é: eu preciso descansar, né? E a gente associa isso a dormir. Eu preciso descansar, dormir uns 3 dias, não é assim? Mas a Bíblia vai mostrar para mim e para você que este descanso está no onipotente, no todo-poderoso Senhor dos Exércitos. Mas só quem descansa à sombra do onipotente é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, onde é este esconderijo do Altíssimo? Onde é, em meio às preocupações, em meio à ansiedade, em meio a problemas, em meio a doenças e guerras de todo tipo, onde é esse lugar em Deus para que eu possa descansar nele? Jesus disse assim: vinde a mim, todos que estão sobrecarregados, cansados e sobrecarregados de problemas, sobrecarregados de preocupações, que eu vos aliviarei. Jesus é o descanso de Deus. Mas para eu descansar nele, eu preciso confiar nele. Eu preciso acreditar nele e na sua palavra, porque ele é o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio, cheio de graça e de poder, mostrando a vontade de Deus, andando pela terra, falando e agindo de modo que agrada a Deus, fazendo a vontade do Pai. Então, muitas vezes, o problema de eu e você não descansar é a falta de fé. Eu acredito no que eu tenho, eu acredito no que eu me tornei, eu acredito e confio no meu potencial, eu acredito no conhecimento que eu alcancei, mas quando eu não consigo resolver o problema, quando o livro não me explicou, quando o conhecimento não alcançou, eu começo a ficar perturbado, não é assim? Eu perco o chão. Agora eu não tenho mais estabilidade. E agora as minhas estruturas se abalaram. Porque naquilo que eu confiava, naquilo que eu acreditava, isso acontece quando eu e você, nós confiamos em coisas, nós confiamos em pessoas. Aquele comigo já não existe mais. Aquele que me dava conselhos já não existe mais. Aquele que me amparava, Deus levou. Então, quando faltou, quando Deus levou, quando essa pessoa veio até a morrer, não existiu mais. Da maneira que eu estava acostumado, eu e você agora, nós não temos mais sustentação.
nos sustentávamos, onde nós nos apoiávamos, aquilo que se tornou nosso Deus, nosso ídolo, Deus tirou, Deus arrancou. E é por isso que não se tem mais descanso. Não é assim? Agora se vive perturbado, agora se vive cambaleando como bêbado de um lado para o outro, sem saber o que fazer. E a Bíblia diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Quem é uma pessoa sóbria? A pessoa sóbria é aquela que anda em linha reta, é aquela que anda de acordo com a verdade de Deus, é aquela que anda de acordo com aquilo que Deus diz. Ela não anda como um bêbado de um lado para o outro, de acordo com as tendências desse mundo. E é tanta tendência, né? Hoje a tendência é andar assim. Hoje a tendência é vestir assim. Hoje a tendência é comer assim, é beber assim. E nós, como marionetes, de um lado para o outro, nós vamos cambaleando como bêbados. Mas aquele que é sóbrio, aquele que anda reto, que tem um alvo, e esse alvo é a verdade de Deus, ele anda na verdade, na justiça do Senhor e naquilo que está proposto, ele tem foco. E ele chega ao destino que Deus propôs para ele. Ele não anda nem para a direita e nem para a esquerda. E o versículo continua: sede sóbrios e vigilantes. Então, o que ele está aconselhando a mim e a você nesta noite: andar de acordo com a voz de Deus e vigiar, estar atento, porque para você e eu não cair em tentação, porque o diabo ele está pronto para nos tragar. Não é assim um versículo? E ele sabe o que dói em você, ele sabe o que você gosta, ele sabe da sua fraqueza, e ele coloca tudo isso diante dos seus olhos para te seduzir. Ele manda até alguém dizer aquilo que você gosta de ouvir, e você e eu, nas nossas vaidades, a gente cai nessas tentações. E basta só uma brechinha para o diabo entrar na minha e na sua vida e arrasar com ela. E hoje nós vemos tanta gente dispersa, não é assim? Tanta gente que está fazendo só o que gosta, porque importa é ter felicidade, importa é a minha felicidade. E eu não posso esquecer que evangelho de Deus é renúncia. Seguir Jesus é renunciar até aquilo que eu gosto, porque se aquilo que eu gosto faz o meu irmão cair, faz o meu irmão se tropeçar, eu vou deixar de fazer por amor a este irmão. Isso é evangelho. Isso é ser cristão. E eu preciso pensar no meu próximo. Não é só pensar em mim mesmo, é pensar no outro, por amor ao outro. Por isso que tem que ter sacrifício. E eu preciso acreditar nessa palavra. Eu preciso confiar nesta palavra para viver de acordo, conforme Deus quer, a vontade de Deus. E é só assim que nós vamos encontrar descanso em Deus, que nós vamos encontrar o descanso do Senhor Jesus Cristo. Porque se eu quero fazer o que eu bem entendo, se eu quero ser feliz, não importa a qualquer custo, que eu não estou importando com a vida do outro, eu preciso é ganhar e eu não posso perder, eu preciso é ter sucesso. Se eu estou pensando dessa forma, eu e você, então, nós precisamos nos converter de novo. Eu preciso confiar no que Deus diz, eu preciso entender o que Ele mostra para mim nesta palavra, porque é isso que vai me direcionar na sua vontade, é isso que vai me trazer o descanso dele, é isso que vai me fazer estar na presença dele.
e é só praticando, e é só obedecendo. E isso é ser cristão, ser como Cristo, obediente ao Pai, obediente a Deus. Ele falou, você ouviu, você entendeu, então agora você vai fazer, você vai praticar. Não é só ouvir e achar bonita essa palavra. Se eu nunca mudar minha atitude, se eu nunca mudar o meu caráter, se eu nunca mudar a minha posição, tem que ser do meu jeito. Então, se tem que ser do seu jeito, eu vou continuar passando por luta, entrar na prova até ser aprovado e entender que quem tem o controle, quem pode todas as coisas, quem ensina e direciona é o Senhor. Jesus, ele passou um sermão todo em cima de uma montanha, e a gente chama de sermão da montanha. E ele passou ali ensinando, ele passou ali mostrando procedimentos, como eu e você deve se comportar, como eu e você deve fazer para viver o reino de Deus. Ele passou ali ensinando toda a vontade de Deus, e no capítulo 8 ele desce. E o que Jesus estava fazendo nessa montanha? Por que ele estava ensinando tanto nessa montanha? Porque ele estava ali, gerando fé em quem ouvia ele, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quando ele desce da montanha, ele começa a mostrar o poder do verbo. Quando ele desce da montanha, ele começa a manifestar o poder de Deus no meio dos homens. Quando ele desce da montanha, ele agora começa a curar, ele começa a libertar o cativo, a expulsar demônio. Então agora ele começa a mostrar a todos ali o que ele pode fazer. Então, passando tudo isso, Jesus pega seus discípulos, entra num barco e ele diz: passemos para o outro lado. Certamente eles iriam chegar do outro lado, porque quem falou garante o que prometeu. Se ele falou para você, se ele prometeu para você, certamente você vai receber, certamente você vai chegar, porque ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Eles iriam chegar do outro lado, eles iriam completar a caminhada, eles iriam receber a promessa, e eu e você, nós vamos receber da promessa de Deus nas nossas vidas. Mas no meio do caminho houve uma tempestade. E tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus mostrou, foi esquecido. Eles começam, uma coisa só que aqueles discípulos não esqueceram, de clamar a Jesus. De clamar por socorro, de clamar por ajuda. E ele estava dormindo, mas ele estava no controle. E eles dizem: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus, ele agora levanta, acorda, se manifesta, repreende o vento, acalma o mar e diz para eles: homens de pequena fé. A admiração foi tão grande. A admiração foi tão grande daqueles discípulos que Jesus mostrou o seu poder, porque não há limite para ele, não há dificuldade para ele, e todos quando eles faz, que ele ora, que ele se mostra, a cura, a libertação, mas ele não veio só para curar, ele não veio só para libertar, ele também controla o vento da minha e da sua vida, ele também traz livramento nesta noite para mim e para a sua vida, porque ele é Deus e ele pode fazer todas as coisas. Ele está no controle. Ele está no controle, ele não saiu do controle, mas eu preciso confiar nele. E os discípulos, quando eles se admiraram e viram o seu manifestar, eles disseram: quem é este
que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? O vento tem que obedecer a Deus. O mar tem que obedecer a Deus. Se eles obedecem a Deus, quanto mais o homem, eu e você, se não vai obedecer a ordem que vem do céu, porque Ele é soberano e está no controle, assentado no trono, governando a terra e tudo que nela há. Quem é este? Quem é este? Este é o que te chamou das trevas. Quem é este? Quem é este? Este é o que pode todas as coisas e nada lhe é impossível. Quem é este? Este é aquele que diz para você esta noite: eu te descansarei. Vinde a mim, entra para o quarto, fecha a porta, ora em secreto, louva a Deus em secreto. Para ouvir o Senhor, porque o Pai que vê em secreto te responderá e te recompensará. Deus, Ele tem resposta para as suas dúvidas. Deus, Ele tem descanso para a sua alma. Deus, Ele tem cuidado de você. E Ele já preparou tudo aquilo que você tem pedido. Tudo aquilo que você tem colocado diante dEle. Ele escuta a sua voz. E é no tempo dEle, na hora dEle, nas Tebe, a Calai, a Subrianácia, que Ele se levantará e agirá na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele cerca o lugar e Ele traz para ti o descanso para a sua alma. É Ele que faz. Só Ele sabe verdadeiramente o que eu e você precisa. Só Ele conhece a nossa necessidade. E a nossa necessidade é de estar na presença dEle. O nosso descanso é nele. Nós precisamos estar cheios de Deus. Nós somos igreja. Nós somos espirituais. Nós estamos na terra, nós temos carne, nós temos sangue, mas nós somos do céu. Nós somos moradores do céu. A nossa essência é o nosso espírito, e o nosso espírito precisa estar cheio do Espírito Santo. Eu e você precisa estar na presença, obedecer a Ele para estar na presença. Nós precisamos estar diante dEle, porque é assim que eu e você vamos ser trabalhados por Ele, e sendo trabalhados por Ele com um coração humilde de espírito, com nosso ser manso, nós sendo trabalhados por Ele, nós vamos ser bem-aventurados, porque o bem-aventurado é aquele muito mais que feliz. E hoje muitos buscam a felicidade, mas mais do que feliz é andar na contramão do mundo. É obedecer à voz de Deus, contrária às regras, contrária às normas, mas é a palavra que está acima, é a palavra que está na direção, guiando a sua vida. Então, para eu ser um bem-aventurado, eu preciso me comportar e deixar Deus trabalhar no meu coração, e é dessa forma que eu vou ser muito feliz. Com o meu comportamento, com minhas ações, e é na obediência que nós somos abençoados. Deus, Ele está no controle, e Ele tem descanso e paz para a minha e para a sua alma, porque nós não podemos sair da sua presença, e nem deixar a presença sair da nossa vida. Salmo 15 diz assim: quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Íntegro, pratica a justiça,
fala a verdade, não difama com a língua, não faz mal ao próximo. É dessa maneira, desse comportamento, é agindo dessa forma que a presença não sai da nossa vida, que nós estamos diante da presença, que nós vivemos cheios de graça, de poder de Deus, porque nós precisamos é estar cheios dele. Agora, agindo dessa forma, agora, do contrário disso, vai estar longe de Deus, ó. Sem a presença de Deus, ó. O salmista também disse uma coisa: pedi ao Senhor. Ele não pediu bem material, ele não pediu para ser feliz, ele não pediu para vencer as guerras, mas uma coisa ele pediu ao Senhor: para não sair da presença, para não sair diante do Senhor, porque é na presença de Deus que eu e você nós temos satisfação plena. É na presença de Deus que nós temos alegria, que nós temos vitória. É na presença de Deus que eu e você, nós vamos viver a paz, a justiça, a alegria do reino, porque cheios do Espírito Santo, eu e você, nós vivemos o reino de Deus, que não é comida, que não é bebida, mas é a paz de Deus, e só Ele pode dar para mim e para você essa paz, só Ele pode dar para mim e para você essa alegria do Espírito, e ninguém te pode tirar, porque Maria estava dobrada diante do joelho, diante de Jesus, e Marta corria de um lado para o outro: mestre, não te importas que eu faça tudo sozinha? Mas Maria, ela escolheu a melhor parte. Uma coisa só, Marta, é necessária e não lhe será tirado, porque Maria escolheu estar na presença, porque Maria escolheu estar diante de Deus, se dobrar para ouvir, se dobrar para sei, coube, a sebnácia, e estar diante do Mestre. Não lhe será tirado. E o que Davi estava ensinando aqui nesta oração? Ele queria que Deus, ele estava pedindo para Deus transformar a sua vida, porque estar diante da presença era mais importante que todas as coisas. Nós precisamos da presença do Senhor. Nós precisamos estar diante de Deus, não só para pedir, não só para abrir a boca e começar a pedir, dar uma lista de coisas que eu preciso para Deus. O Pai conhece todas as nossas necessidades e Ele supre cada uma delas. Mas nós precisamos estar diante dEle, para buscar a face dEle, não a mão. Porque buscando a face dEle, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Tudo Ele te entrega, porque Ele sabe da sua e da minha necessidade. Ele vê dentro do seu lar, Ele sabe o que está acontecendo dentro do seu coração. Mas quando eu entro na presença de Deus, toda a satisfação, a plenitude, tudo secai, orebia sai, vai bem, porque é na presença de Deus que há satisfação para a minha e para a sua alma. Ele conhece, Ele sabe da nossa necessidade, Ele cuida de nós, e Ele tem cuidado de nós. Só que eu e você, nós precisamos abrir nossos olhos, porque em meio a tantas preocupações, a tanto ir e vir, e é levantar cedo, e é trabalhar o dia inteiro, e agora eu estou cansado, eu preciso descansar, e no meio de tudo isso, eu não vejo a mão de Deus. Mas quando eu paro na presença do Senhor, quando eu paro para orar ao Senhor, até mesmo calado,
até mesmo de boca calada. Ele sabe do seu pensamento, porque antes que a palavra venha na sua boca, ele já sabe o que você está pensando. E ele traz uma satisfação, e você começa a abrir os seus olhos para ver a mão dele no seu acordar, para ver a mão dele no seu trabalhar, para ver a mão dele na sua casa, para ver a mão dele na sua família. Mas você precisa se aquietar na presença e entender que ele é Deus, que ele nunca falhou, que ele nunca deixou de agir na sua vida. Por isso a Bíblia diz: lembra-te, lembra-te, lembra-te daquilo que ele já fez, lembra-te do poder dele que já se manifestou na sua vida, lembra-te do agir dele, cantará e a sébia na sua casa. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã, porque ele não mudou, ele não falha, ele não perde batalha. Ele é o teu Deus e ele te ama e ele não esqueceu de você, ele não te abandonou. Abre os olhos, se aquieta na presença e veja a boa mão estendida sobre a sua vida. Deixa ele agir, deixa ele mostrar. Eu canto devaciar. Confia nele, porque ele tem grande força. Deixa aquilo que te preocupa na mão dele, porque ele é fiel para cumprir, ele é fiel para agir, e ele nunca deixou de abandonar a tua casa, a tua família, e ele segura na tua mão e diz: não temas, porque eu sou contigo, eu estou contigo. Ele é o Senhor que não falha, que não tarda, mas na hora certa ele se levanta, aquieta essa tempestade, e você se admirará e dirá: quem é este? Porque até aqui eu ainda não vi, mas quem é este que se manifestar eu ainda não vi? Quem é este? Areba cantorevassia, que até hoje eu não vi este agir, mas ele se levantou nesta noite, ele te tomou pela mão, ele te cercou, guardou a sua casa, teve cura no seu lar, teve cura na sua família, teve libertação, e é ele, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que biacebe calabaia? É o seu Deus, é o seu Senhor, é o seu Salvador, é aquele que estende as tuas mãos, é aquele que age na casa, que muda a casa. Erabaia, urebicalabácia. Recebe nesta noite o descanso de Deus, recebe nesta noite a paz de Deus, recebe nesta noite a alegria do Senhor. Você precisa se alegrar nele, porque ele é a tua força. Aleluia. Fica de pé, igreja, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Rei da glória, amado da minha alma, Tu é quem se move no meio da casa, porque só o Senhor conhece a necessidade, porque só o Senhor é quem conhece, Senhor Deus, o Teu povo, a Tua igreja, e é o Senhor que age, que opera milagres e maravilhas. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, porque eu não saí do controle, eu sou fiel, diz o Senhor. Jesus, meu Rei da glória, toma cada um de nós, leva-nos, Senhor, em paz e segurança, e enche a tua igreja da tua presença, em nome de Jesus, e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.